Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver como os pesquisadores, como os astrônomos conseguiram integrar medidas feitas pela sonda Voyager com medidas feitas pela sonda Cassini e entender o espaço existente entre as estrelas. É um estudo aí que vem junto aí com tudo isso que eu já tenho falado com vocês, sobre o lance da Voyager 2 ter cruzado lá a fronteira do que a gente diz, né? Da heliopausa, da heliosfera, da helios-Ref, tem todas essas coisas cruzadas, essa fronteira para o que a gente chama de meio interestelar local. Então teve todos os trabalhos que eu apresentei para vocês. Ontem ainda trouxe o vídeo mostrando o lance lá da parede de fogo, né? Que todo mundo aí criou uma discussão muito grande. O pessoal não entende o lance de temperatura, né? Como que funciona, que os átomos eles estão muito afastados uns dos outros. E esse estudo que eu vou trazer aqui hoje para vocês ajuda a clarear um pouco essa ideia, porque fizeram as medidas da densidade de átomos por centímetro cúbico. Então você vê que é muito pouco, e é isso, na verdade, que manda. É por isso que a gente consegue ter uma temperatura, né, um valor de uma determinada grandeza, porém uma sonda não torra. É o mesmo que acontece com a Parker Solar Probe, que ela enfrenta ali uma temperatura altíssima, mas você não tem a transmissão daquele calor. Então por isso que ela consegue sobreviver. E ali no caso da heliopausa, da heliosfera, da helios-Ref, tem tudo isso. Vamos entender tudo isso porque é muito interessante a gente entender e estudar o espaço entre as estrelas. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Passamos aí pela Black Thursday do nosso curso, né? Aliás, muito obrigado a todo mundo que se tornou aluno, uma turma nova ali, várias pessoas, muito legal mesmo, o pessoal já está fazendo a aula, está adorando. Queria também falar da Black Friday, né, da SpatialDayStore.com, que foi muito legal também, muita gente aproveitou, mas agora volta tudo ao normal, né? Então, ó, entre aí, SpatialDayStore.com, tá tudo lá. Agora não está mais na Black Friday, mas as camisetas, as canecas, tá tudo lá sendo vendido na loja SpatialDayStore.com. Se você não atualizou sua coleção aí na Black Friday, atualize agora, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Hoje vamos falar do sistema solar, da Voyager, da Cassini e de uma região muito distante do Sol, né? O Sol, ele tem um domínio no sistema solar. O Sol domina o sistema solar. E existe uma região, que é essa região limítrofe aí, entre o domínio do Sol e o que a gente chama de espaço ou meio, né, interestelar muito local, tá? Que é o VLI-SM, igual eu trouxe ontem no vídeo para vocês. Isso aí não quer dizer que a gente está fora do sistema solar, tá? Mas a gente está no meio interestelar local aqui do nosso sistema solar ainda. E o que define essa região é o que a gente chama de heliosfera. Então a heliosfera seria uma bolha magnética que protege, né, que seria o limite até o meio interestelar local, o limite da ação do Sol até o meio interestelar local. Isso aí é a heliosfera. A heliosfera tem a parte bem externa dela, né? Tem a borda mais externa da heliosfera, que a gente chama de helios-Ref, que é a parte mais externa da heliosfera. Então, esses dois nomes aí são muito importantes para a gente guardar. E entender o que acontece ali naquela região é muito importante para que a gente possa conhecer o nosso sistema solar, possa conhecer a interação entre o
o que acontece na galáxia e o que acontece dentro do nosso sistema estelar. As coisas ali na Helios-Ref, elas não são tão tranquilas, né? Elas estão num fluxo constante, tem partículas do vento solar empurrando ela contra o meio interestelar, tem os raios cósmicos do meio interestelar empurrando ela contra a heliosfera, ou seja, é uma região ali muito complexa de ser estudada, muito difícil de ser caracterizada, e para a sorte dos pesquisadores, atualmente nós temos duas sondas que cruzaram essa região. Uma é a Voyager 1, que fez isso lá no ano de 2012, numa determinada região da heliosfera, da Helios-Ref, e a outra sonda é a Voyager 2, que fez isso em novembro de 2018. Só pelo fato dela ter passado por essa região aí, por essa fronteira entre o efeito magnético do Sol e o meio interestelar local, só por esse fato gerou aquela grande quantidade de trabalhos, de artigos que eu trouxe aqui para vocês já, e também trouxe coisas como nós vimos ontem, a tal da parede de fogo que envolve o sistema solar. Não tem nada de parede de fogo, está mais para uma bolha magnética do que uma parede de fogo, como foi dito aí por todo mundo. Por isso até que eu estou trazendo esse vídeo aqui, para mostrar como que seria o jeito certo deles comentarem sobre esse assunto. Então a gente tem duas sondas que atravessaram ali, a Voyager 1 e a Voyager 2, e você pode ter aquelas medidas que foram feitas diretamente. Porém, para melhorar o entendimento dessa região, um grupo de pesquisadores resolveu fazer o seguinte: vamos usar uma outra missão que também ficou por muito tempo explorando o sistema solar, e ela pode nos ajudar de alguma maneira. Ela pode fazer algumas medidas que sejam complementares às medidas feitas pela Voyager. E os cientistas usaram a sonda Cassini. Lembrando que a sonda Cassini ficou aí desde 2004 a 2017 explorando o sistema de Saturno. E com isso ela pôde fazer várias medidas, porque a sonda que está ali, ela está sendo atingida pelos raios cósmicos e por tudo mais. Então, ela consegue ter dados que possam complementar os estudos feitos pela Voyager, e com isso a gente tem um melhor entendimento da fronteira do sistema solar. Os pesquisadores fizeram o seguinte, então. Eles usaram as sondas Voyager para medir o que a gente chama de íons energéticos, e a sonda Cassini para registrar os átomos energéticos nêutrons que chegam da Helios-Ref em todas as direções. Então os átomos entram ali, né? Acontece toda uma interação e eles vêm da Helios-Ref em todas as direções, e a Cassini pôde medir isso. Esses dois fenômenos, então os íons e esses átomos aí, eles são fenômenos que estão muito bem relacionados, tá? Os átomos energéticos neutros que vêm da Helios-Ref, onde os prótons do vento solar, o que acontece ali na Helios-Ref, né? O vento solar está sendo soprado constantemente pelo Sol. Os prótons do vento solar colidem com os átomos de hidrogênio que estão vindo do espaço interestelar. E nessa colisão eles roubam um elétron desses raios que estão entrando. Então é isso que acontece ali. E esses dois fenômenos, então, acabam se integrando, e a sonda Cassini consegue medir isso, e a Voyager também consegue fazer parte dessa medição. Então, ó, as sondas Voyager mediram a distribuição dos prótons parentais lá na Helios-Ref, ou seja, os prótons que geraram tudo isso, à medida que eles passavam por essa região. Enquanto isso, os prótons com os elétrons recém-adicionados tornaram-se átomos energéticos nêutrons e foram medidos pela sonda Cassini. Então, os pesquisadores conseguiram integrar dados da sonda Voyager e dados da sonda Cassini. Tudo isso para quê? Tudo isso para ter uma ideia sobre a física da Helios-Ref. O que está acontecendo ali? O que acontece nessa região fronteiriça do sistema solar é uma batalha entre o meio interestelar e o vento solar. É o meio interestelar empurrando a heliopausa, né? Aliás, a heliosfera, a heliopausa eu não falei não, a heliosfera, e o vento solar empurrando ela, o meio interestelar empurra para dentro, né, para dentro do sistema solar, e o vento solar empurra aquilo para o meio interestelar. Então está acontecendo uma briga ali, tá tipo um cabo de guerra. E os pesquisadores querem medir a física, o fenômeno físico que acontece ali. Para isso eles precisam caracterizar fisicamente essa região. Então olha só o que eles conseguiram medir. Eles conseguiram medir
o campo magnético, que é de 0,5 nanotesla, e a densidade dos átomos de hidrogênio neutros no espaço interestelar. E aí que está o grande tchan da questão. Sabe qual é a densidade de átomos de hidrogênio nessa região? 0,12 átomos por centímetro cúbico. Então, eles conseguiram caracterizar muito bem isso. Além de tudo isso, eles conseguiram medir uma outra região, que é a heliopausa. O que é a heliopausa? A heliopausa é a borda mais externa da heliosfera. Então você tem a heliosfera, a bordinha da heliosfera você chama ela de heliosfera, e a borda final mais externa da heliosfera a gente chama de heliopausa. E a heliopausa eles conseguiram medir ela, a distância dela de cerca de 18 bilhões de quilômetros do Sol, algo aí que a gente pode aproximar para 119 unidades astronômicas, que é a medida que se você pegar ali onde passou, né, a Voyager 2. Outra descoberta que eles fizeram, muito importante, é que são os íons de energia mais baixa que dominam o equilíbrio de pressão na heliosfera. Como ali está tendo uma guerra, alguém tem que estar ali equilibrando aquilo ali. Por que não pende para um lado e nem para o outro? Porque tem alguma coisa que equilibra toda aquela região. E o que está equilibrando aquela região? São os íons de mais baixa energia. Isso aí foi surpreendente, tá? Porque os pesquisadores eles vão ter que repensar as premissas aí sobre a distribuição de energia das partículas na heliosfera. Eles não sabiam disso, isso foi uma novidade acrescentada por esse belíssimo trabalho, e eles agora vão ter que fazer tudo isso. Então, de novo, né, repetindo, teve todo o trabalho da Voyager 1 e da Voyager 2, todos aqueles artigos que eu trouxe. Teve pessoal falando da tal parede de fogo que protege o sistema solar, porque nessa região você tem plasma, nessa região você tem várias coisas acontecendo ali. Só que a melhor maneira da gente falar sobre essa região é que ela é, na verdade, uma bolha magnética que está ali envolvendo o sistema solar. E isso aí dá ideia para nós, quando os pesquisadores começam a estudar essa região, dá uma ideia de como que é o espaço existente entre as estrelas. Por quê? Porque tem partículas vindo desse meio que chegam ali na heliopausa, na heliosfera, e elas interagem. E com essa interação a gente consegue então ter uma ideia. Então a gente consegue entender o espaço entre as estrelas, a gente conseguiu amostrar, né, porque as Voyagers estão lá recebendo essas partículas, e a Cassini também, depois de toda essa transformação que acontece, então a gente conseguiu amostrar essas partículas vindas do meio interestelar e conhecer muito bem a borda do sistema solar, que divide, né, digamos assim, o sistema solar do meio interestelar local, calculando a distância da heliopausa. Então, assim, um trabalho magnífico mesmo, para que a gente possa entender não só o sistema solar, mas também o espaço entre as estrelas. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que passe lá na spacetodaystore.com para você poder atualizar a sua coleção. Agora vai chegar o Natal aí, então passe lá. Uma bela dica de Natal é você comprar os produtos da spacetodaystore.com. O curso, nós ainda estamos voltando a página para o normal, então aguarde aí quando tiver voltado para o normal para você fazer sua matrícula, porque vai poder fazer a matrícula. Como eu digo, o curso ele é perpétuo e vitalício, tá? Só esses dias aí que nós demos uma segurada ali na página, mas daqui a pouco a gente volta, semana já volta, quando voltar eu coloco aqui. E não se esqueça de se tornar membro do canal, isso aí pode ser a qualquer momento. Tem aqui pelo YouTube, tem pelo patreon.com/spacetoday e tem pelo apoia.c/spacetoday. Se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today, um grupo muito legal onde a gente conversa bastante sobre coisas diversas. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!
Não se esqueça, venha para o lado científico da força. Fui.